As franquias da NBA já mudaram de nome e cidade muitas vezes, tanto as mais tradicionais como as menos tradicionais. Porém, poucos achavam que essa mudança aconteceria com o Supersonics, time muito amado, tradicional e que até já tinha sido campeão. Com tudo isso em mente, o que aconteceu com a franquia e como ela acabou virando o Oklahoma City Thunder. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. É difícil imaginar que uma franquia bem sucedida, muito tradicional, que já foi campeã, com ídolos, camisas aposentadas e times que batiam de frente com o Chicago Bulls de Michael Jordan, acabou. Só com esse pequeno trecho já dá para entender que o Seattle Supersonics era gigante e muito amado. Inclusive, deixou muitos fãs órfãos. E alguns com a pergunta, o que realmente aconteceu? E é exatamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. História do Supersonics. A história do Seattle Supersonics começa em 1967. A franquia foi criada por Sam Schumann. O início para eles poderia ter sido muito conturbado. No entanto, participaram de um draft de expansão e assim começaram a liga com um time equilibrado. Não o suficiente para ser campeão, e sim para se manter na liga e ganhar fãs. E não só de Seattle, mas de todos os Estados Unidos e, posteriormente, do mundo. 11 anos após a chegada na liga, a franquia já disputava sua primeira decisão contra o Washington Bullets, atual Washington Wizards. A série foi decidida em 7 jogos, e o Supersonics acabou perdendo. Contudo, ao manter a base de bons jogadores como Gus Williams, Dennis Johnson e Fred Brown, na temporada seguinte, em 1979, conquistaram a taça em uma série de 5 jogos contra os mesmos Washington Bullets, assim ganhando inúmeros fãs. Eles não chegaram mais nas finais na década de 80, dominada pelo Los Angeles Lakers de Magic Johnson e Boston Celtics de Larry Bird. Já nos anos 90, a franquia novamente montou uma equipe competitiva, com nomes como Gary Payton, Shawn Kemp e Irving Johnson, entre outros. Assim, chegaram até as finais de 1996, onde acabaram sendo derrotados pelo Chicago Bulls de Michael Jordan. Eles seguiram montando bons elencos. Em 2003, por exemplo, recebeu o armador Ray Allen. Entretanto, logo os anos 2000 se mostraram mais difíceis do que imaginavam. Mudanças. Em 2001, quem assumiu a liderança do time foi Howard Schultz, o presidente e CEO do Starbucks, uma das cafeterias mais famosas do mundo, e apesar de ter em suas mãos uma instituição consolidada, a franquia estava passando por alguns problemas. E Howard acreditava firmemente que a culpa disso era da Key Arena, o ginásio do Seattle Supersonics. Isso porque era o que tinha a menor capacidade da NBA, tendo pouco mais de 17 mil assentos para o público. Era um lugar datado dos anos 60, e a última reforma foi em 1994. Temendo investir dinheiro do Starbucks na arena, o CEO pediu um aporte de 220 milhões de dólares para o governo para reformar o lugar, incluir novos lugares e tornar a arena mais tecnológica, fazendo ela render de outras maneiras além dos jogos. Com isso, iria se tornar um empréstimo sozinha. O pedido acabou sendo negado. Inclusive, a população foi contra isso, tendo até um abaixo-assinado contra os gastos de dinheiro público em times de esportes privados. Desse jeito, o empresário viu apenas uma solução: vender a franquia que lhe dava cada vez mais prejuízo e a cada momento ficava mais desvalorizada. Todavia, ele incluiu uma cláusula especial no contrato para os compradores. Os novos donos teriam que fazer tudo possível para manter o time em Seattle, e caso isso fosse descumprido, Schultz entraria com o processo. Temendo pelo pior, uma mudança de equipe, mesmo com o contrato, Howard começou a procurar compradores em sua área e, infelizmente, não encontrou ninguém interessado. Logo, começou a ouvir diversas propostas de outros lugares do país: Kansas City, Las Vegas, St. Louis, entre outros. Ainda assim, não fechou negócio com nenhum. Quem se mostrou mais interessado foi um grupo de empresários de Oklahoma, que se mostraram muito interessados em ter um time na NBA. Desde que o New Orleans Hornets, de Chris Paul, precisou jogar lá por conta da destruição provocada pelo furacão Katrina, o grupo era liderado por Clay Bennett, que foi quem firmou o negócio. E em 24 de 2006, a compra foi oficializada. E Bennett também começou a planejar suas mudanças para que a franquia começasse a parar de perder dinheiro. E ao invés de reformar a Key Arena, resolveu construir uma nova, no subúrbio da cidade. Para isso, solicitou ao governo um total de 530 milhões de dólares, que foi novamente negado. Após a recusa, o grupo de empresários começou a agir. Pediram ao governo de Oklahoma um aporte de 120 milhões de dólares para que eles pudessem reformar o ginásio Ford Center de Oklahoma. E o mesmo aceitou, e no dia 2 de novembro de 2007,
Um dia após a estreia do novato Kevin Durant pelo Supersonics, Bennett anuncia que a franquia vai se mudar. A notícia gerou uma grande revolta em Seattle, tanto do povo quanto dos políticos e até do ex-dono, Howard Schultz. O atual dono passou a ser extremamente odiado, e apesar de existir um contrato que só liberaria essa mudança em 2010, ele queria o quanto antes mover o time para Oklahoma, e pensava fazer isso logo no início da temporada 2008. O grupo recebeu alguns processos. Primeiro, pelo governo, que exigiu que pelo menos o acordo até 2010 fosse cumprido, e outro de Howard, afirmando que Bennett não cumpriu o acordo de fazer tudo possível para manter a franquia onde estava. Bem, o governo e os empresários se resolveram da seguinte maneira: eles iriam pagar 45 milhões de cara aos cofres públicos, e caso a cidade não recebesse outro clube em 5 anos, teriam que pagar 30 milhões. Quanto ao processo de Schultz, a NBA o fez retirar a ação e realizou uma votação com os outros times. Quantos eram a favor da mudança e quantos eram contra. E com a vitória esmagadora de 28-2, foi aprovada a mudança da franquia para Oklahoma. No entanto, foi acordado que os troféus, camisas aposentadas e a história do Supersonics fossem mantidos no município. Assim, após 4 anos na cidade, o time se mudou para Oklahoma e mudaram de nome para Oklahoma City Thunder, por motivos que iam desde meteorológicos até militares. Contudo, se você é ou era fã do Supersonics, não precisa se preocupar. Isso de acordo com William Ramirez, da Associated Press. O repórter afirma que após muitas discussões, a NBA finalmente vai incluir mais 2 times na liga, um em Las Vegas e outro em Seattle, e que essa novidade seria divulgada no início da pré-temporada 2022-2023, e que os primeiros jogos da equipe seriam contra o Los Angeles Clippers. Entretanto, não há certeza de que o nome Supersonics vai retornar, isso por conta dos direitos autorais. Mas já me conta aqui nos comentários, você gostaria que o Seattle Supersonics voltasse ou acha que deve ficar no passado mesmo? E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!